Você se assustaria um pouco se eu disser que tem uma decisão do Alexandre de Moraes que eu concordo? Sim? Pois é, mas eu vou te assustar um pouquinho. Apesar dos pesares, apesar de achar que o judiciário como um todo hoje vem cometendo uma série de equívocos, se inserindo na política muito mais do que deveria, na verdade hoje eu sou claro para vocês que hoje o judiciário e a política estão se confundindo com figuras que vêm adentrando no meio político aí, tomando protagonismo mais do que muitos deputados e políticos. Muito mais. Exemplo, o Alexandre de Moraes, que hoje é mais do que o presidente da República. Enfim, mas em alguns momentos a gente não pode ser também contrário à nossa razão e a gente tem que falar a coisa como ela é. Quer você goste da pessoa ou não. Apesar de tudo, a gente tem que entender que política se fala de fatos e não de pessoas. Não cabe sentimento na política, tá? E por que eu estou falando sobre isso? Essa decisão foi publicada no Antagonista que diz o seguinte: Alexandre de Moraes derruba a decisão sobre vínculo empregatício entre o motorista e aplicativo. Se tem uma coisa que o governo Lula adora, ama, é fingir para você que ele te dá benefício só para ele poder sugar em cima desse benefício. É o caso do FGTS, é o caso da carteira de trabalho, onde ele vai enfiar um monte de sindicato ali para estar sugando em cima do trabalhador. Enfim, a história é essa. A história é essa. E aí, tem até um caso do ministro do Lula que diz que queria criar o vínculo empregatício entre a Uber e o trabalhador e o motorista, e se a Uber sair do Brasil, que se dane, o Correio vai assumir. É ridículo, é patético ouvir uma fala como essa. Mas enfim, o TRF da Terceira Região tinha dado uma decisão onde ele dava vínculo empregatício de um usuário com o aplicativo. E aí, esse aplicativo teria que pagar milhares de reais em verbas indenizatórias para esse motorista. E aí o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, derrubou isso. E aí eu tenho que dizer que eu concordo plenamente, eu sou contrário a vínculo empregatício entre motorista de aplicativo e o aplicativo. Sou totalmente contrário. Por quê? Porque se você está procurando um emprego de carteira assinada, ok, está aí no mercado. Agora, o vínculo entre você e o aplicativo, tanto é que saiu uma consulta onde mostra que 75% dos usuários de aplicativo não querem qualquer vínculo de trabalho com o aplicativo, não quer recolher FGTS, não quer que seja descontado dele previdência, não quer que ele tenha que cumprir jornada, não quer nada disso, ele quer flexibilidade, quer dinheiro no bolso. Então, apesar das minhas críticas, aqui um acerto. E aí, alguns pontos vão chamar a atenção disso aqui, né? Vamos pegar os comentários que eu gosto. Aí vamos começar com o comentário mais ridículo, né? Vitor Arouche. Moraes tem apoio de todos nós brasileiros e de nós famosos. Tão famoso que eu não sei nem quem é, tá? Vitor Arouche. Mas dizer que tem todo o apoio, aí você já é ir longe demais. E eu gosto do Jean Correia, tá? Esse comentário dele. Agora sim, fazendo o que deveria. Legislar apenas sobre dúvidas ou duplas decisões dos juízes federais e não legislando sobre a sociedade. Beleza. O Dig Felipe colocou ali, ó, acertou uma. Acertou uma, né? Acertou uma. Pois é. Mas enfim, nessa tem um acerto sim e não vou ser hipócrita aqui não. Bora lá, pessoal. Vamos falar do caso Marina Silva, porque o bicho tá pegando. Você sabe que o governo PT é vingativo, e muito. Olha só isso aqui. Esse editorial do Metrópolis, do Igor Gadelha. Marina ignorou ordem de Lula sobre o petróleo na foz do Amazonas. Esse assunto aqui tá dando o que falar ainda. Por quê? Porque a Marina Silva é defensora do meio ambiente. Marina Silva, você deve ter visto um vídeo que está circulando aí nas redes sociais, ela chamava o Lula de ladrão, falava que ele era corrupto totalmente, que ele era um cleptomaníaco corrupto, e ela descia a lenha no Lula. E aí, como a política é a política, não há moral.
nem pudor a interesses. Ela veio fazer a coalizão num grupo de trabalho do Lula, sendo ministra do Lula e dando apoio a ele no segundo turno para restabelecer a democracia e derrubar o Bolsonaro. Derrubar o Bolsonaro. Essa sempre foi a meta, porque esse era incontrolável. Não era tão fácil controlar ele como o sistema quer. Mas enfim, o que é o grande ponto? Tem essa briga da Foz do Amazonas. Foz do Amazonas, exploração de petróleo igual poluição. Marina Silva não gostou. E aí, o Lula tinha feito um pedido para ela. Marina Silva, não tome decisão nenhuma enquanto eu estiver curtindo mais um passeio. Ou seja, enquanto eu estiver lá no Japão. Não tome decisão nenhuma. E a Marina Silva ligou foda-se e falou, quer saber? Ibama, negue, porque, tecnicamente falando, tem poluição, vai causar poluição. Nem o governo Bolsonaro, que eles falavam que era o comedor de florestas, topou fazer a exploração na foz do Rio Amazonas devido à tragédia que pode causar lá. Mas Lula defende ser o protetor da Amazônia? Ele não quer isso, ele quer dinheiro, ele quer um novo pré-sal lá, ele quer explorar. Se vai matar a floresta, matar boto, tanto faz. E aí, Lula não gostou e a resposta veio. Uma comissão da Câmara dos Deputados, no governo Lula, fez mudanças, fortaleceu a base do Centrão que está aliada ao Lula e retirou o poder da Marina Silva, ou seja, neutralizou a Marina e provavelmente vai ser a primeira ministra do governo a cair. Por quê? Porque ela contrariou os afagos que Lula pediu. Ela contrariou. Enfim, esse é um governo que é autoritário, ele manda e tem que ser cumprido. É simples assim. E aí adivinha quem é que veio a favor da Marina Silva? Esse aqui já está pulando fora do barco. Esse já está caindo fora. O André Janones. Quero aproveitar o espaço que vocês me dão nas redes e aqui no Congresso para ser mais um soldado na luta do Ministério do Meio Ambiente e do Ministério dos Povos Indígenas. São pastas das mais importantes no desenvolvimento social e sustentável, nesse momento de reconstrução. Contem comigo. Janones assumir aqui o lado do Ministério do Meio Ambiente e assumir o lado da Marina Silva. E aí contra Lula. E aqui tem um ponto interessante. O Rede Cidadania tinha um senador, que era o Randolfo Rodrigues, o único que saiu. Enfim, não estaria Janones vendo a possibilidade de assumir um protagonismo dentro do Rede, está aproximando da Marina Silva, por quê? E está indo contra Lula, tá? Lembra o último vídeo que eu fiz, o último editorial? Falei para vocês que Janones já está pulando fora do barco, ele viu que ele é um menino que recebe um controle sem fio, ou seja, não conta nada na hora da brincadeira do videogame. Esse é o ponto. Bora lá, agora vamos falar de um ponto polêmico aqui, de novo. Vou trazer aqui, ó, a Flávia Ferronato, ela é influenciadora, e ela colocou um comentário interessante. E aqui eu vou colocar 2 pontos de vista. Eu já dei minha opinião formada sobre o que eu acho, tá? Mas eu vou colocar o ponto de vista da Flávia Ferronato e depois eu vou colocar o contraponto de vocês. Estou acompanhando as chamadas para a manifestação do dia 4. Enfim, vai ter uma manifestação no dia 4. Sim, foram feitas pelo MBL e Vem Pra Rua. 2 movimentos que ajudaram a eleger o Molusco. Alguém tem dúvida disso? Claro que não. São movimentos que foram totalmente coniventes aí com a gestão Lula no intuito de ganhar protagonismo. Mas vejo que falta um pouco de consciência do real objetivo do chamado. Vocês viram que deputados bolsonaristas não saem do lado do Deltan? Eles sabem que se ninguém defender o Deltan, eles serão os próximos. O que vale mais nesse momento? Briga por protagonismo ou tentar barrar o judiciário? Que a direita bolsonarista se organize e engula esses movimentos e mostre que não será fácil derrubar nossos deputados como fizeram com o Deltan. Tá, enfim... O que a Flávia Ferronato fala e eu filio a este posicionamento.
Eu acho que agora a direita tem que estar em união. Eu sou da quarta linha, só direita, tá? Então, se o MBL quer fazer um movimento, é contra Lula o movimento, beleza. Vá lá e fale com o MBL, fale, esquece Bolsonaro. E o MBL pare de molecagem, esqueça Bolsonaro. O movimento agora é para que os deputados não caiam. A Carla Zambelli já entrou na mira do Lira agora. Já é a primeira a ir para o Conselho de Ética. O Nicolas Ferreira já está na mira do TSE. E aí, segurar Nicolas com o MBL é difícil. Sem, é quase impossível. Vocês entendem que o movimento popular faz diferença? Então eu me filio ao posicionamento da Flávia Ferronato e entendo aqui. Deltan caiu. Caiu. E o próximo é Nicolas, tá? Eu tenho essa leitura, que o próximo é Nicolas. Eles vão chegar no Nicolas Ferreira. Enfim, é engolir ou deixar acontecer. O Will Lisil, ele é britânico e ele traz várias coisas sobre o Brasil aqui, tá? Ele também é um influenciador, jornalista. Brasil, estaria o MBL usando os conservadores num ato de oportunismo para recuperar o protagonismo que perderam e tentam liderar um movimento opositor para refletir nas próximas eleições? MBL é um movimento oportunista? Claro, não tenho dúvidas. É claro, é óbvio, não tenho dúvidas. Mas eles são nossos inimigos? O inimigo agora é outro. Lembra do Tropa de Elite? Tá? Mas presta atenção. Questione-se. Se o compromisso com a população é real, por que não fizeram isso para impedir a vitória do vigarista Lula? Conservadores que abram os olhos e façam seu próprio movimento sem cor ou bandeira partidária, pois é isso que usam a capacidade para criminalizar ou para empurrar as pautas da população. E aqui ele posta uma imagem aqui, que é um cara com a camisa do MBL, abraçado com um cara com a camisa do Brasil, né, um conservador aqui do bolsonarista, e uma faca na mão e fazendo um dedo com a sinalização aqui de foda-se, né? Então, ou seja, esse é o posicionamento dele. Tá, meu posicionamento. Vamos separar todo mundo? Fica um montinho ali, outro montinho ali, outro montinho ali, e deixa a galera do Lula lá, fazer igual eles fizeram. Porque o Alckmin foi pro lado do Lula. A Marina foi pro lado do Lula. Vai cair depois? Não importa, mas foi. O Aécio deixou acontecer. Né? Janones, Simone Tebet, Soraya Tronic. Enfim, você tem que entender que todo mundo que sinalizou para o PT, o PT simplesmente respondeu: You're welcome. Ou seja, você é bem-vindo, eu vou te usar. E aí, aqueles que sinalizaram para o bolsonarismo, pau neles, afinal são traidores. Resultado final, você viu aí o que aconteceu. Então, meu posicionamento, eu discordo do Will Lisil, mas discordo com respeito, lógico. Esse é o posicionamento dele, e muito de vocês aqui também, e concordo mais com a Flávia, tá? Eu acho que a esquerda se uniu e a direita vai ficar dividida para atacar. Uma das bases, dos princípios básicos da arte da guerra é separar e conquistar. Pois é. Então, enquanto a direita continuar separada, enquanto ela continuar afastada e não engolir alguns sapos, tá? Não gosto do MBL, tudo bem, foda-se, agora o objetivo é maior. Eu não gosto do lavajatista, dane-se. Você tem que gostar menos do que tá aí, do autoritarismo que tá aí. Ah, mas eu não gosto do bolsonarismo, e daí? Bolsonaro não é mais presidente. Depois, nas eleições, espera para ver o que vai acontecer. Agora não é diálogo de terceira via, nem nada disso, mas movimento de povo na rua tem que ter. Dia 4 vai ter o movimento do MBL. É organizado pelo MBL? É. Se aparecer alguns gatos pingados, cada vez mais mostra-se, não há coalizão.
O povo teve coragem de ir para a rua em relação ao Deltan, lá em Curitiba. Foi a primeira manifestação popular depois do autoritarismo do judiciário e do governo Lula. Então, eu acredito que se não houver manifestação coerente e coalizão, meu amigo, mais 4 anos de Lula aí. Parabéns. É melhor ter mais 4 anos de Lula do que ter que engolir sapo com MBL, com lavajatismo ou com bolsonarismo. Concorda? Não, eu não concordo. É certo? Grande abraço, fiquem com Deus, espero que vocês tenham gostado, entendido aqui. Eu exponho a minha opinião sincera. Eu vou ser sincero para vocês que se tem uma coisa que eu não sou, é o tipo de cara que fica falando o que você quer ouvir só para ganhar afagos. Não, eu falo o que eu acredito, eu defendo aquilo que eu acredito. Tanto é que quando às vezes eu venho aqui e elogio alguém da esquerda, todo mundo, esse é o traidor da esquerda. Não, tem gente da esquerda que tem pensamento bom. Por exemplo, quando me fugiu o nome do jornalista, Glenn Greenwald. Quando o Glenn Greenwald criticou o Alexandre de Moraes, a primeira coisa que eu falei foi, parabéns, gostei da sua postura. Mostrou que apesar de ser de esquerda, você é fiel às suas convicções e tem caráter. Criticou o Alexandre de Moraes, o autoritarismo dele. Aí teve gente que fala, esse cara é de esquerda. Não é não. Uma coisa é ter coerência, outra coisa é falta de coerência. Os filósofos já diziam, não me lembro, tenho quase certeza que é Nietzsche que dizia isso. Cuidado com um homem de um livro só. Ele não é um pensador, ele é um alienado. E eu concordo assim. Então, cuidado com um homem de um livro só, de um movimento só, de uma ideologia só, de um ídolo só. Não vai bem. Não cai bem, tá bom? Grande abraço, fica com Deus e até o próximo editorial.